Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por estar sintonizado conosco mais uma vez e agradecer a vossa colaboração e compreensão e agradecemos a Deus também pelo desenvolvimento da tecnologia. E nós vamos então refletir mais uma vez na Palavra de Deus e hoje vamos meditar num tema que não é muito comum, digamos, partilhar-se nas instituições santas, na verdade. Falamos nas mesquitas, ou sinagogas, ou templos, ou mesmo nas igrejas. A discriminação racial, falar-se deste tema é quase um tema tabu, mas reflete alguma ignorância se realmente nós fazermos de conta. Na verdade, a instituição como a igreja, nós não podemos fazer de conta aquilo que é mal. Portanto, nós temos que denunciar aquilo que é mal na sociedade, aquilo que corrói a sociedade, e nós temos que repudiar com base na palavra de Deus. Então, para nós, a mensagem deste dia é relacionado com a área da humanidade, aquilo que é a humanidade, aquilo que é a dignidade humana. E o tópico é especificamente relacionado contra a discriminação racial. Portanto, eu falo que discriminação racial é uma cuspidela no rosto de Deus, na cara de Deus, na face de Deus. E, então, nós vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Números, capítulo 12, e começaremos então no versículo 1 em diante. Eu iria apenas ler o versículo 1 e diz que Miriam e Arão falaram mal de Moisés por causa da sua mulher Cuxita, porque Moisés era casado com a mulher Cuxita, que hoje se diz que é a Etiópia. Mesmo a Bíblia também já se refere à Etiópia, a nação da Etiópia. Então Moisés casou com uma mulher etíope. Portanto, estamos falando aí por volta dos anos 1400 antes de Cristo. Assim que o povo de Israel saiu da escravatura no Egito, quando da sua peregrinação no deserto para a terra prometida. Vamos então orar ao Senhor. Aleluia, bendito seja o Senhor que de dia em dia nos acumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Queremos te agradecer que o Senhor possa interagir conosco e nós pedimos que o Senhor repreenda aquele espírito maligno de discriminação racial que predomina e ainda prevalece na sociedade de hoje, na sociedade moderna. E nós estamos nos referir particularmente naquele país que se chama Portugal. Nós sabemos que existem pessoas de boa fé naquela nação, mas há outras pessoas que ainda continuam com esse espírito maligno. Mas nós reconhecemos que o maligno não pode prevalecer sobre aquilo que é benigno. As trevas jamais podem prevalecer sobre a luz, conforme a tua palavra em João, capítulo 1, versículo 4. O mal jamais pode prevalecer sobre o bem, a mentira jamais pode prevalecer sobre a verdade. E queremos que o Senhor repreenda esse espírito maligno que prevalece sobre aquela nação de Portugal e aquele jovem que foi discriminado no fim de semana, o Senhor possa trazer conforto na sua vida. Oxalá que ele já tenha aceito como Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida, mas sobretudo aquelas pessoas que se envolvem neste tipo de diversão e que não sabem apreciar os momentos de diversão, utilizando o lado negativo, o lado mau, o lado da violência. O Senhor possa lidar ou despertar as autoridades para que realmente possam agir não contra a vítima, mas sim contra os prejudicadores. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Então, meus caros amigos, minhas irmãs e irmãos, esta mensagem é apenas para um despertamento
na luta contra o mal, neste caso concreto, na luta contra a discriminação racial, que, portanto, é um cancro na sociedade desde os tempos mais remotos. Nós estamos a falar aqui no caso, inclusive, de Miriam e Arão, portanto, contra o seu próprio irmão Moisés. Eles falaram mal do irmão. Será que Deus não fala também conosco, apenas com Moisés? Portanto, Deus tem falado com Moisés, tem feito de Moisés o líder para tirar aquela nação da escravatura no Egito. E Miriam foi praticamente, nos dias de hoje, diríamos, a líder do worship team, portanto, do ministério da adoração, na verdade, alegres e regozijados pela vitória do povo de Israel, depois da escravatura no Egito, depois de mais de 400 anos de escravatura. E foi Moisés quem Deus usou para retirar aquele povo, libertar aquele povo. Mas o povo parece ter memória curta, mal se dirigiram ao deserto, começaram a falar mal do irmão. Não é verdade? Por quê? Porque o irmão tinha celebrado um casamento exogâmico, não é verdade? Uma pessoa de uma cor diferente, de uma nacionalidade diferente. E o que nós vemos hoje na prática do desporto, o desporto é como se fosse um casamento exogâmico, portanto, pessoas com diferentes origens, e é o que torna agradável o desporto. E nós vemos que muitas pessoas se celebrizaram na modalidade da prática do desporto e prevaleceram. Mas o que nós verificamos no fim de semana passado é que discriminaram um jovem chamado Moussa Marega, Moussa, portanto Marega, Marega, Moussa Marega, Moussa, Space Marega. Portanto, este jovem nasceu no Mali em 14 de abril de 1991 e ele teve que enfrentar o mundo lá no estádio em que ele praticava o desporto, ele sozinho contra o povo que aí se encontrava. Portanto, nós estamos falando então daqueles que apoiam aquela equipa desportiva lá do Vitória Futebol na cidade de Guimarães. Então, que torna realmente uma maldição sobre aquela comunidade, na verdade, que apoia aquela equipa desportiva. E o que aconteceu com Miriam, portanto, ela a falar mal de Moisés por causa da mulher cuxita, portanto, Miriam estava traindo maldição sobre a sua própria vida. Portanto, ela acabou contraindo lepra, portanto, vindo da parte de Deus, porque Deus não se agradou com aquela atitude de Miriam por causa da discriminação racial. Então, esta é a nossa mensagem também ali a este povo de Portugal, para parar com esta discriminação racial, não é verdade? Para onde vai você, Portugal, com este espírito de discriminação racial? A cidade de Guimarães, para onde é que você vai com este espírito de discriminação racial? Você está traindo maldição sobre a tua vida, sobre a tua comunidade, sobre a tua nação. Você está traindo lepra sobre a tua comunidade. Ou seja, este clube esportivo poderá sofrer penas pesadas por parte das autoridades portuguesas, se realmente agirem de boa fé, e talvez também das instituições internacionais. Portanto, sujeita-se a ser penalizado profundamente, e que seria ideal para haver serviço de lição para as outras comunidades e as outras modalidades, as outras comunidades desportivas, particularmente evitarem os adeptos, por exemplo, no estádio ou no clube, jogar sem adeptos, coisas do gênero, serviria realmente de lição, ou banir este clube ou remetê-lo para outros níveis como penalização, se realmente esse for o conceito das autoridades portuguesas. Portanto, salvaguardando então as pessoas de bom senso daquela nação, não obstante serem pessoas de raça branca. Portanto, a nossa mensagem hoje é essa para a nação de Portugal, para parar com o racismo, porque ela atrai maldição sobre a comunidade, atrai maldição sobre a nação. E nós que nós conhecemos e estamos aqui a honrar hoje esse jovem Marigá, que no dia 14 de abril
vai fazer anos, temos que nos preparar, assim como também outras pessoas que celebrizaram, no caso de Pelé, Edson Arantes do Nascimento, 23 de outubro de 1940, vai fazer então seus 81 anos, 80 anos neste ano de 2020. Portanto, são pessoas que estão de parabéns, celebrizaram na prática do desporto. No meu caso particular, eu prefiro ouvir notícias do desporto do que ouvir notícias da guerra. Por isso é que não posso ficar indiferente perante este momento infortúnio que aconteceu em Portugal, e não apenas neste fim de semana de fevereiro, mas também incidentes discriminatórios que têm fatalizado outras pessoas, não é verdade? Por causa da cor da pele. Nós vemos o caso da senhora que tem noção de veio de Angola e que foi vitimizada pelo agente da polícia chamado pelo motorista do autocarro a despeito do bilhete do autocarro. Portanto, uma solução que podia ser resolvida de forma moderada se houvesse tolerância por parte daquelas pessoas, daquele povo que se chama, daquela nação que se chama Portugal, e como nós também tomamos conhecimento, foi espancado até a morte um jovem estudante vindo de Cabo Verde, portanto, nesse Cabo Verde, lá no clube noturno. Portanto, tudo isto por causa da discriminação racial. Portanto, Portugal, para onde é que você vai com este espírito de discriminação racial? Que o Senhor possa repreender esse espírito de discriminação racial, tanto em Portugal, na Europa, na Alemanha. Na verdade, esses cânticos discriminando as pessoas pela cor da pele, não é? Nós vemos lá na Rússia, por exemplo, crianças vindo tocar na pele das pessoas, não é? Por causa da cor da pele, mamá, mamá, bizianca, bizianca, portanto, como se se tratasse de macacos. Portanto, isso reflete algum primitivismo por parte das pessoas que têm esse tipo de comportamento, o que aconteceu mesmo em países como Canadá, Estados Unidos da América. Portanto, o que não é realmente admissível, não é tolerável, na verdade, não é suportável. Mas é necessário que realmente as pessoas manifestem a sua indignação e com oração e ação as pessoas podem realmente tornar-se inclusivas na sociedade, inclusivas na comunidade. Porque este mal de discriminação racial vem do lar, vem do berço e passa de geração em geração. Portanto, mas se as pessoas portarem-se de forma condigna, não é? Dignificando a raça humana, não é? Porque nós somos a raça humana, independentemente da cor da nossa pele, porque ninguém nasceu escolhendo a cor da pele, mas é de Deus que determinou a cor da pele do indivíduo. Mas como em casa a família, os pais passam essa mensagem de discriminação racial aos filhos, então este fenómeno, este maligno, passa de geração em geração. Então não é surpresa o que nós vemos hoje em várias nações poderosas, mas há sempre pessoas que se levantam contra o racismo. Nós vemos na África do Sul, Nelson Mandela, combatendo o apartheid. Isso que eu digo, o mal jamais prevalecerá sobre o bem. Portanto, mesmo nos Estados Unidos, pessoas que se levantaram, Martin Luther King Jr., contra a discriminação racial, Teresa Cruz, Antonieta, são pessoas que lutaram, permitiram que as pessoas hoje nos países, nos Estados Unidos e Canadá, pessoas de cor negra pudessem se sentar no autocarro e ter acesso, digamos, aos transportes públicos ou os estabelecimentos, instituições acadêmicas, em pé de igualdade com pessoas de outra comunidade, no caso de cor branca. Inclusive em igrejas, na verdade, havia discriminação, igreja de branco, igreja de preto. Então isto tudo é uma vergonha, na verdade. Então as pessoas realmente que têm um determinado pudor, um certo pudor, um certo nível de raciocínio, de civilização, já entendem que este tipo de práticas de discriminação racial deve ser banida. Portanto, todo tipo de discriminação contra a humanidade, contra pessoas vulneráveis, contra mulheres, tudo desse tipo de práticas deve ser banido. Portanto, não agrada a Deus, porque senão nós atraímos maldição sobre as nossas próprias vidas, sobre a nossa família, a nossa comunidade e a nossa nação. Portanto, bem haja as autoridades lá em Portugal e combatam então esse mal de uma vez por todas, punindo então os prevaricadores, porque há muitos jovens que lamentam. O menino, por exemplo, que levou Portugal a vencer pela primeira vez um europeu de futebol, né, chamado Edesito,
jovem que nasceu na Guiné-Bissau, se a memória não me traição, não é? Foi discriminado quantas vezes. Aquele jovem também, em Quaresma, não é? Foi discriminado por ser de outra comunidade. E então aquele senhor chamado Zinedine Zidane, que levou, portanto, a França a ganhar o Mundial de Futebol. Portanto, são pessoas que se tornaram-se vítimas de discriminação, cânceres raciais, xenofobia. Portanto, tudo isso nós não podemos consentir, não podemos fazer de conta. Nós temos que trazer uma mensagem de repúdio a essas práticas discriminatórias e nós reconhecemos que isso não agrada a Deus. Nós temos que ter essa obrigação de denunciar o mal e chamar a atenção às pessoas, porque realmente tudo isso, você se preocupar com esta prática, está tendo uma maldição sobre a tua vida, porque você tem ódio no coração, você está a envenenar a ti próprio. Enquanto pensas que estás a matar o teu adversário, não, você está a destruir a si próprio, colocando veneno no teu coração, no teu cérebro. Então, melhora o teu comportamento, muda o teu comportamento e haja como um ser humano normal, porque isto de violência no desporto deve ser banido. Portanto, vá ver outro tipo de moralidade, que seja guerra ou coisa do gênero, mas não deves ter acesso aos estádios de futebol. Se for necessário, até as autoridades podem ver, ter em conta por exemplo, o registro criminal do indivíduo antes de entrar no estádio. Portanto, encontrar meios para realmente banir a violência e o racismo nos recintos desportivos. Mas, de forma geral, esta é a minha oração, que Deus possa repreender esse espírito maligno de discriminação racial naquela nação que se chama Portugal. Bem-haja a moça Marigá, que Deus te bendice. Thank you very much. God bless you.